É isso aí, galera. Bora reagir a mais um vídeo aqui do Jogo Aberto, analisando esse empate do Vasco contra o Flamengo. Jogo muito difícil, muito pesado. Jogo no Maracanã, gente. O jogo foi no Maracanã, não foi em São Januário, né? Era a mando do Flamengo e no Maracanã, praticamente todas as vezes contra o Flamengo, o Vasco vai jogar fora de casa. Eu não entendo por que o Vasco joga. Não foi o mando do Vasco, mas não entendo por que o Vasco manda o jogo contra o Flamengo no Maracanã. Para mim, isso é uma loucura. É uma loucura. Tem que levar para São Januário, cara. Não dá para enfrentar o Flamengo no Maracanã quando o mando é do Vasco. Mas saiu com um empatezinho. Tá bom demais já pelo que foi o último jogo. Foi 6-1. Então o Vasco já evoluiu bastante, né? Vamos lá ver o que Denilson e Renata têm a falar sobre esse jogo. Vasco 1. Ai, Vascão, e pai? O clássico dos milhões começou bem antes da bola rolar. Na véspera da partida, torcedores do Flamengo provocaram os do Vasco, espalhando cartazes e adesivos que lembravam o último encontro entre eles, que terminou com a maior goleada rubro-negra na história do confronto, 6-1. De volta ao presente, a dupla pela esquerda, formada pelos estreantes Alexandro e Plata, quase funcionou logo no início. O equatoriano estava a fim de jogo. Nesse lance, tirou da marcação e chutou para fora. Aos 16, Léo Jardim salvou. O Vasco tinha dificuldades para sair jogando. Em uma das tentativas, errou e Arrascaeta ganhou a disputa com esforço. O uruguaio driblou o goleiro e rolou para Léo Ortiz, que não conseguiu finalizar. A única boa chance vascaína no primeiro tempo foi um lance que não valeu. Em contra-ataque, Paulo Henrique lançou David, que invadiu a área e concluiu no travessão, mas o atacante estava em posição de impedimento. No segundo tempo, o panorama do jogo continuou o mesmo. De cabeça, Plata ajeitou para Bruno Henrique acertar a trave. Depois foi a vez do travessão salvar o Cruz Maltino nessa testada de Léo Ortiz. Até que aos 26 minutos, o Wesley arrancou com a bola e tocou para Arrascaeta, que deixou na medida para Gerson bater no canto e abrir o placar. Com o gol sofrido, Rafael Paiva colocou Felipe Coutinho na vaga de Payet. Recuperado de lesão muscular, o meia voltou a atuar depois de mais de um mês e aos 41 minutos mudou a história da partida. Emerson Rodrigues mandou na área, Puma dominou e bateu cruzado e Coutinho mergulhou para empatar. Logo no primeiro clássico e na primeira vez no Maracanã, desde o retorno ao Vasco. Um gol marcante, que pode servir de combustível para o camisa 11 engrenar com a camisa Cruz Maltina. Tentei voltar antes, mas não foi possível. Os jogadores que passam por lesão muscular sabem como é. Mas graças a Deus hoje eu estou bem recuperado e muito feliz com o gol hoje. Tite ficou pedindo falta em cima de Léo Pereira no início do lance. Foi falta no Léo Pereira e ela é de fora da área porque a sequência dele ele cai dentro, mas há um desequilíbrio pelas costas fora. Um empate com gosto de vitória para o Vasco, que já não perde há 6 rodadas no Brasileirão e subiu para a 8ª posição. Era importante a gente brigar, a gente queria sair com a vitória, mas infelizmente a gente acabou tomando um gol, mas o empate também mostra o quanto esse grupo quer estar brigando lá em cima. Então hoje a gente sai daqui muito feliz. A gente está conseguindo ser mais competitivo, sofremos, mas conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe. Do lado do Flamengo, o sentimento foi de derrota. Agora, a equipe de Tite está a 8 pontos do líder Botafogo. E mesmo com um jogo a menos, se complicou na briga pelo título. Às vezes o desempenho acompanha o resultado e às vezes não. Felizes nós ficamos pelo desempenho, mas muito chateado. Eu até vou pagar, eu estou triste. Ciclo luta o tempo inteiro, Dê. Loirão, vou falar um negócio pra você. O Tite falou uma frase ali, né? Resultado não acompanha o desempenho, desempenho às vezes não acompanha o resultado. Ontem foi uma lição, o jeito que o Flamengo jogou, pressionando o tempo inteiro a equipe do Vasco. O Vasco vem se especializando
nesse Campeonato Brasileiro e não desistir. Enquanto o árbitro não apita o final, o Vasco está lá fazendo a sua lição de casa, correndo, batalhando. O Vasco entende, ou entendeu nesse caso, que o Flamengo é superior tecnicamente. Então, sem bola, os caras se desgastaram demais e no final foi coroado aí com o gol do Coutinho. O trabalho do Rafael Paiva é muito bom, o Vasco cresceu muito e o Flamengo com a sua qualidade habitual, mas agora cheio de competições. Você que jogam mais atrás e que não dão muito espaço, né? O Flamengo ontem criou, para mim, 2 situações de bola aérea contra a defesa postada do Vasco. Cabeçada do Pulgar no primeiro tempo, cabeçada do Léo Ortiz no segundo tempo, 2 infiltrações de volantes que chegavam. Mas as outras 2 boas jogadas, tanto o chute na trave do Bruno Henrique como o gol que a gente vai ver, aconteceram em momentos em que a defesa do Vasco não estava postada, né? Jogadas de transição, quando o Vasco sai e permite ao Flamengo acelerar. É justamente o lance aqui. Perceba que era uma jogada do Vasco e não deu certo, o Vasco estava no ataque, com muitos jogadores, e a bola chegou até as mãos do Rossi. Vamos entender que o Vasco tem aqui uma situação um pouco diferente do normal. Muita gente na frente, o Vasco estava jogando quase todo no campo de defesa. E aí o Flamengo vai sair desde o Rossi, a bola chega aqui para o Plata, ele protege muito bem, primeiro combate que recebe, segundo combate do Ryan, e a bola chega para o Léo Ortiz. E aí eu queria destacar isso. Só voltar um dedinho aqui o lance, ainda com o... Ganhou na força o Plata, hein? Ganhou na força, soube proteger bem a jogada. E com o Paulo Henrique, que estava muito bem no jogo também, na marcação. Voltar mais um pouquinho, porque é o seguinte, o Wesley foi fundamental no gol. Está aqui o Wesley, né? Quem acompanha o lateral é o atacante daquele lado. No caso, o David. Pode acontecer que o David está um pouco fora. Quem sabe o meia possa acompanhar, no caso, o Payet. O que a gente vai perceber nessa jogada aqui? Protege, disso, né? Partiu. Quando parte na direita lá, o nem Wesley... Payet, nem Payet, nem David. Ficam os dois aqui olhando. Estão marcando com o olho. Estão olhando. Olhando, mas não estão indo. O que acontece? Ele obriga o Piton a sair para dar esse combate. Quando o Piton sai para dar o combate, o que acontece? Espaço nas costas dele. Quem vai atacar? O Gerson. E você gera, nesse momento, a tal da superioridade numérica. Perceba, o Flamengo ataca com... A bola está com o Wesley, Gerson, Arrascaeta, Plata e Carlinhos. Contra 3 jogadores do Vasco, que estão chegando na marcação. 4. Tem um ali no Wesley. Então você coloca o Wesley. É o Piton. Então 5-4. É isso aí. Tem superioridade numérica. Vai ter sempre uma a mais. 5-4. Nessa última linha é 4-3, se você incluir isso aqui, 5-4. Boa. E quando você dá superioridade numérica a um time com a qualidade técnica do Flamengo, acontece isso. A Arrascaeta parou, faz. E o tapa do Gerson é sensacional, né? Ele não chuta a bola, ele fala assim, vai bola, vai pro gol. É o gol do Flamengo, quando o Vasco sai e não acompanha a subida do lateral do Flamengo. Então não é exatamente uma situação que foi corriqueira ao longo do jogo. E essa é a melhor versão, né, Eugênio, do Flamengo do Tite, né? Quando tem essa transição muito rápida. Transição rápida, um time mais vertical. Mas ele também sabe, ele consegue criar. Claro que é mais difícil quando a defesa está postadinha você achar espaço. Você cornetou, eu senti uma corneta para David e Payet. Vamos ver se ele vai cornetar alguém do Flamengo. Os dois saíram do jogo um pouco depois disso, Abel. Os dois foram substituídos um pouco depois, né? Entrou o Felipe Coutinho no lugar do Payet e entrou o Emerson Rodrigues no lugar do David. 2 jogadores que participaram do lance do gol de empate. Mas como começa o gol de empate? Até uma falta boba do Felipe Coutinho, que ele comete lá na defesa, pela esquerda. Uma falta que proporciona uma bola aérea que é sempre perigosa. Só que o Vasco consegue se livrar da bola aérea. Abel, para tentar explicar, eu já falei isso aqui outras vezes. Há uma situação de jogo diferente quando acontece um escanteio ou uma falta lateral. Por quê? Você sobe com seus zagueiros para o ataque e até que essa bola pare de novo, é um time com posições redefinidas. Tá? Então você normalmente não vai ter... Olha quem está aqui, o jogador mais recuado do Flamengo é, nesse lance, o Alexandro. Ele é o último homem da defesa. Onde estão os zagueiros? Estão lá na área. O Fabrício Bruno, Léo Pereira está aqui, os volantes estão aqui, ó, Everton Araújo e Léo Ortiz. Quem está atrás, um jogador só, é o lateral esquerdo. Essa falta vai ser batida, a gente vai acelerar aqui. Dentro dessa configuração que se coloca a partir da bola parada, inclusive está atrás, estava o outro lateral, o Wesley. O time está desorganizado. E essa bola acaba parando na ponta esquerda,
para um zagueiro. Para o ponto esquerdo, Léo Pereira. Que já atuou no Flamengo em algumas necessidades como lateral esquerdo e foi bem, e conseguia fazer esse tipo de jogada, fez cruzamento e tal. O que ele tem na jogada aqui? Ele tem a possibilidade única de tentar seguir e ele tenta o drible. Ele passa pelo primeiro, passa pelo segundo, mas aí ele tem um tranco por trás ali, ele se projeta para o chão, cai, o árbitro manda continuar a jogada. E aqui recomeça. Nesse momento que o árbitro manda continuar a jogada, o Flamengo está todo bagunçado em campo. Porque é uma desorganização advinda do lance de bola parada em que você mudou o posicionamento dos seus jogadores. Há claramente uma desorganização. Olha quem está aqui, o Wesley. O que o Wesley faz aqui? Não é a posição dele, você vai ver que está todo mundo fora de posição. E aí é mérito do Vasco, a partir daí, mérito do Vasco. E perceba, o jogador que rouba a bola, Pumita, tinha acabado de sair do banco. Substituição. O que vai receber a bola? Ryan, tinha saído do banco. Felipe Coutinho tinha saído do banco. Emerson Rodrigues tinha saído do banco. Esses jogadores conseguem acelerar, mas não é simplesmente acelerar. É uma saída de transição muito bem organizada, porque cada um vai preencher os seus espaços. O Ryan abre por aqui, quando ele puxa... Grande jogada do Ryan. Ele tem a opção do passe do outro lado. Quem está aqui? O Gerson. O Gerson é esse jogador para estar aqui? Não é, mas é dentro da desorganização e vem correndo desesperado o Fabrício Bruno. É um Flamengo que, para a transição defensiva, tem dificuldades. Cadê o Léo Pereira? Cadê o Léo Pereira? Tá lá, ficou no ataque. Não tem como voltar. Nesse momento que o Emerson Rodrigues consegue dominar a bola e prepara o cruzamento, vamos voltar à tal história da superioridade numérica? Pumita, Verratti, Felipe Coutinho e Ryan. Quem tem do Flamengo aqui? Fabrício Bruno e o mesmo lá, o Alexandro. 4 contra 2 na área. Cruzou na área, 4 contra 2. E mais um detalhe, todo mundo quer marcar na hora do cruzamento o Verratti, né? Ninguém pensa no Felipe Coutinho se antecipando e fazendo o gol de cabeça. Então, é uma situação de jogo, mas que precisa também estar treinada. A culpa, muita gente está apontando o dedo para o zagueiro, para o Léo Pereira, que tentou uma jogada de atacante lá e perdeu a bola, não é só dele. Não, mas é normal, ele estava lá porque era uma bola parada. Então, a culpa é, a partir do momento que você tem uma bola parada, como é que vai ser essa recomposição defensiva do time? Foi mal feita. Até no lance ali do cruzamento do Emerson, havia 3 jogadores do Flamengo em cima do Emerson e 2 na área. Sai o cruzamento para a área, o Vasco tem 4 jogadores contra 2 do Flamengo. Só para pontuar, a transição em velocidade ofensiva é o principal trunfo, ou 1-2, do Peñarol, que é o próximo adversário do Flamengo na Libertadores. Xiii. É um time que vai muito forte, com 3, 4 jogadores, acelera muito e chega muito forte na área. O contra-ataque foi muito bem construído do Vasco também, né? Como o Eugênio trouxe ali, Pumita, o Ryan foi uma jogadaça ali pela direita. O Jean Davi ontem muito mal no jogo, sentiu, estava perdido ali. Jogou? Foi engolido, né, pelo Alexandre, foi mal no jogo, o chileno, e o contra-ataque muito bem construído ali, com o Ryan buscando o Emerson foi inteligente na decisão que ele tomou para buscar o Pumita, né. O Paiva, ele bota o Pumita, o Paulo Henrique fazia um grande jogo, o Paulo Henrique é muito forte, né, nos duelos, na parte defensiva, ele tenta dar velocidade, mas o Pumita tem uma vocação maior ofensiva. Ele foi importante no jogo contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil com um golaço. Agora é importante dando assistência. Ele vai bem nesse apoio, né, o Pumita. Encontrando o Coutinho, acho que o Coutinho também tem muito mérito no que o Eugênio falou. O posicionamento passa por trás, se antecipa e vem no peixinho para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. Só um ponto que eu acho importante frisar. A gente falou sobre um Flamengo que foi melhor. O Flamengo, ele teve um mérito ontem. Ele neutralizou muito bem a jogada forte do Vasco. Piton para o Verratti. Conseguiu neutralizar e não dar espaço para o... Teve uma jogada que o Piton conseguiu. E o Tite já no primeiro turno, mesmo no 6-1 lá, ele já tinha falado sobre a qualidade do Verratti no jogo aéreo. Então acho que ontem o Flamengo conseguiu marcar muito bem essa jogada, tanto que o Verratti não fez um bom jogo. O Vasco até tem uma oportunidade de contra-ataque no segundo tempo, não sei se vocês vão lembrar. E ele não consegue dar sequência. O Emerson Rodrigues está livre pela esquerda, ele foi tentar uma jogada individual, não conseguiu dar sequência. Poderia ser até um gol da virada. Mais uma vez o quê? Transição ofensiva. O Flamengo tendo essa dificuldade para o jogo de velocidade. E só para frisar como o Paiva tem uma participação direta de novo, porque os 4 jogadores que entraram ali participaram do gol.
Ryan, Emerson Rodrigues, Pumita, Coutinho. Melhorou o time de novo com as mexidas. O Vasco não teve o jogo controlado, pelo contrário, ele foi inferior, mas é um time muito lutador, né? É um time com caráter, um time com alma, assim, ele se entrega até o final, ele acredita até o final, isso é uma marca... A diferença, né, do 6-1 pro jogo de ontem, olha, né? Olha a diferença do time que tomou um 6-1 para o time que competiu ontem. O professor gosta. Por quê, professor? O Coutinho voltou querendo demais, mais um pontinho na conta do pai. A barreira vai virar baile. Professor. Virou festa. Não é uma coincidência. Já dá para saber pela amostragem, é pequena, mas já dá para sentir que ele é um técnico que joga o jogo. Ele percebe os momentos do jogo em que ele tem que fazer alterações. Os torcedores mais exigentes e aqueles meio cartesianos, né, que acham que o futebol é só matemática. Então, por que não mexeu antes para que a evolução fosse antes? Não é bem assim, né? E não é uma coincidência só. E o Coutinho já tem uma história para contar, que tudo dê errado nessa volta dele. Já tem o Flamengo e Vasco que ele empatou com o gol no fim dessa maneira. Seja pessimista. Como assim tudo dê errado? Não, na pior das hipóteses, que tudo dê errado, isso já está garantido. Mas é importante para ele ganhar confiança, né? É um jogador, ninguém questiona a qualidade dele, o talento que ele tem, mas há muito tempo ele não consegue ter sequência, ele tem uma fragilidade física. Inicia a trajetória de retorno no Vasco, se machuca, depois tem um Covid, e ele quer muito brilhar com a camisa do Vasco, quer muito ser importante nessa retomada. Ele é torcedor do Vasco. Ele é torcedor do Vasco, Ele estar aí tem muito a ver Aliás, com isso. essa é uma marca da gestão do Pedrinho, né? O Pedrinho trazendo o Vasco de volta para o Vasco. Acho que o time hoje, ele batalha e sabe a camisa que veste. E aí, para ele, é muito representativo fazer um gol logo contra o Flamengo. Lembrando, o primeiro gol do Coutinho pelo Vasco, né, na equipe profissional, foi em um clássico contra o Botafogo, naquela goleada, né? Dentro do... Na época, Engenhão, hoje, Newton Santos. Não lembro dessa. Quanto foi? Foi 6, né? 6-1, algo assim, 6-0, algo assim. É mesmo que depois o Botafogo acaba campeão, né? Acaba campeão. Na hora que chega o Louco Abreu. Esse jogo foi a estreia do Louco Abreu. Estreia do Louco Abreu de uma camisa que o Botafogo também estava estreando. Aí o Vasco vai golear, foi um jogo que o Dodô fez 3 gols, né? O Dodô foi artilheiro dos gols bonitos? E naquele jogo, o torcedor do Botafogo xingou muito o Dodô, né? Pela identificação dele, ele estava vestindo a camisa do Vasco. Enfim, o Coutinho fez gol naquela partida e agora volta a fazer o gol. E assim, você tem que ver só a parte física, o Vasco tendo muito cuidado para que tenha esse jogador desse quilate técnico disponível com sequência até o final do ano. Pode ser um trunfo na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. E a fase do Paí é uma fase ruim, né? Ele é um jogador importante tecnicamente. Por exemplo, ele acha o passe... Foi fundamental ano passado para o Vasco se salvar, mas tem que continuar, né? Às vezes ele dá muito passe-chave, o passe inteligente. Por exemplo, o gol do Verratti... Qual deles? O do Atlético Paranaense, o último. Ele que dá o passe ali para o Piton vir para o cruzamento. Bola. Tecnicamente, mas ele está em outra sintonia, Bel, está em outra rotação. Está um jogador lento, na minha visão está acima do peso. O físico não está bem. Não está bem, é -1 na marcação. Então, assim, o Coutinho vai brigar muito com o Payet. Para jogar com os dois vai ser muito complicado esse time ser competitivo. O Tite até falou sobre isso ontem, né? Sobre a parte técnica. Sai um Payet, entra um Coutinho. De fato, você ganha e o Tite é apaixonado qualidade. Pelo Coutinho, né? Completamente, né? Porque o Coutinho foi muito importante, né? Era Tite na seleção. Tite esperou o Coutinho até o último minuto na Copa, né? Agora, o Paiva, entre outras qualidades, também já mostrou que não tem medo de tirar o Payet quando tem que tirar, não. Tá mal, professor. Já tinha mostrado a questão isso. não é medo. Talvez tivesse que ter tirado antes, né? Sim. Tá mal no jogo. Porque talvez ele... Eu estou pensando aqui o seguinte, ele deve ter conversado com a comissão técnica, preparação física, para saber o quanto tempo ele teria do Coutinho num nível bom. Talvez por isso ele tenha esperado mais para tirar o Payet, porque tem sido muito abaixo, muito abaixo. A grande virtude do Vasco hoje é a luta, acima de tudo. É o time que briga pela bola, que disputa cada dividida e tal. E quem destoa disso é o Payet. E a bola no pé dele, se ele entrega com a bola no pé... não, ele não luta que nem o resto do time, mas com a bola no pé ele faz a diferença, você justifica. Mas ele não está fazendo a diferença com a bola no pé, ele está fazendo mais do mesmo. Então, era para ter saído mesmo. E é que imagino que na cabeça da comissão técnica o Coutinho não estivesse pronto para mais minutos. Por isso ele segurou até onde deu. Mas Se o Coutinho conseguir encaixar uma sequência de jogos sem se machucar,
ele tende a ficar com a vaga do Payet. E pode colaborar bastante com o Vasco. Pode colaborar muito. A questão é que ele não tem tido isso na carreira recentemente, né? Já, recentemente não, há alguns anos. É um jogador que tem tido uma série de problemas físicos. Uma situação semelhante à do Payet, então. O Payet é espetacular, mas não o está Payet bem é um jogador já fisicamente. de 37 anos, né? Sim, é mais velho, né? Mas o Coutinho também não é um garoto, né? Não, mas é bem mais jovem. O Coutinho tem 32. Fez 30, ele é da geração do Neymar, né? É um jogador. A questão do Coutinho é até que ponto você vai poder contar com ele, se ele vai conseguir ter essa sequência. Se ele conseguir ter uma sequência, ele eleva muito o nível, ele deixa o Vasco mais criativo. E assim, pensando até em jogo grande, clássico, já entregou mais do que o Payet, desde que chegou no ano passado. Ou se os dois se complementarem, desde que o Payet também suba um pouco mais. Não dá para imaginar os dois também juntos, não consigo. Não, eu digo, na falta de um, utilizar o outro. Agora, eventualmente, durante um jogo em que o Vasco esteja precisando, circunstância, segundo tempo e tal, botar os dois juntos para criar alguma coisa, pode até acontecer, mas de início eu não vejo essa possibilidade. Os dois juntos são 2 a menos para O Vasco é o Vasco aguerrido, né? O Vasco do combate, o Vasco do sacrifício, time do caráter, da marcação. Eu acho que o Coutinho ele pode acrescentar em um time que precisa ter mais qualidade com a bola. O Vasco tem uma virtude que é Piton, Verratti, cruzamento na área, isso é a dupla de ouro, é o casal perfeito no coração do torcedor do Vasco. Esse Vasco que acelera muito o jogo também nas transições, mas com a bola ele precisa evoluir, precisa jogar mais, né? Precisa se conectar, ser um pouco mais envolvente. Acho até que com o Paiva teve alguns gols interessantes ali na construção, mas o Payet é um jogador muito irregular, né? O Payet, a fase atual do Payet é uma fase decepcionante. E o Coutinho parece estar muito motivado para ser o cara que o torcedor tanto sonha. Deixa eu só, Abel, fazer aqui as vezes do nosso Rafael Prates. E com uma pergunta. O Prates está quieto, né? Está quieto. Estranhamente está quieto. É isso aí, galera do Vascão. Vitória importantíssima do Clube Vasco da Gama. Vitória, cara, tão acostumado. Olha só, velho. Tão acostumado ao Vasco vencer jogos. E tudo eu tô falando vitória. Desde ontem eu tô colocando vitória importante do Vasco. Empate importantíssimo. O Vasco somou mais um ponto na tabela de Campeonato Brasileiro. Agora é o 8º colocado. Tem o Inter que joga hoje. O Inter pode ultrapassar o Vasco. No empate o Inter já ultrapassa o Vasco, né? Não precisa nem de uma... não precisa nem de uma vitória, assim, só um empate. E aí vai enfrentar o Cuiabá. Mas o empate seria bom, né? Se o Inter empatar esse jogo, o Vasco já seria algo muito bom. Até porque ficaria um ponto só acima do Vasco. O Inter ainda tem 2 jogos a menos. O Atlético tem um jogo a menos. E o Juventude mais um pouco abaixo tem um jogo a mais. E o Vasco, quer dizer, se o Inter empata e na próxima rodada o Inter não vence, o Vasco vence, o Vasco também já. A próxima rodada é São Paulo e Inter, né? Tendenciosamente é que não seja vitória do Inter nesse jogo. E o Vasco, o próximo jogo é contra o Palmeiras, né? O Vasco vence o Palmeiras, tem tudo para vencer o Palmeiras, tem tudo para fazer um jogo bom também contra o Cruzeiro. Só que após esse jogo contra o Cruzeiro, já é o jogo contra o Atlético Mineiro, né? E eu acredito que nesse jogo contra o Cruzeiro, o Vasco não vai colocar força máxima, até porque o Vasco não tem tendências de ser campeão brasileiro e nem tendências de, eu tô muito próximo do G4, etc e tal. E é um jogo fora de casa. Então o Vasco vai com o time reserva contra o Cruzeiro, porque vai enfrentar o Atlético Mineiro, que tem também um calendário bem pesado. O Cruzeiro o Galo já joga nessa quarta contra o Fluminense pela Conmebol Libertadores. E dia 22 tem o Red Bull Bragantino. Dia 25 já tem o Fluminense de novo pela Libertadores. O jogo na Arena do Galo.
E aí já vem o Palmeiras fora de casa e o Vasco pela Copa do Brasil. Rapaz, calendário pesado pro Atlético aí. Isso acaba favorecendo também o Vasco, que só tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil nesse momento, né, galera? Massa o dedão no like, se ainda não for inscrito, dá essa força, dá essa moral aí pra gente. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, sua opinião, o que vocês acharam desse jogo do Vasco. E se você está confiante no Vasco chegar na final, e pode ser que seja contra o Flamengo.